Olá, bem-vindos! Hoje trago-vos uma convidada que, licenciada em Recursos Humanos, foi sempre essa, até então, a direção da sua carreira. Passou por alguns setores de atividade, o retalho, o setor automóvel, o setor até da construção, mas é de facto na indústria farmacêutica que desde 2008 desenvolve a sua carreira. O que temos de muito curioso neste percurso é que, passados 25 anos, decidiu agarrar em toda a sua bagagem, rumar à Itália e é hoje a diretora de Talento e Transformação da Novartis. Olá Paula, bem-vinda. Obrigada por teres aceito o meu convite. Olá Sílvia, obrigada, é um prazer estar aqui. Já nos conhecemos há muitos anos, não é? Dizia eu que passaste por inúmeros setores e nós conhecemos lá atrás, Sim. Na altura do setor automóvel, e já lá vamos. Mas é de facto isto que eu estava a dizer agora, nesta pequena introdução, que tu de facto foste fazendo uma carreira profissional sempre muito direcionada aos recursos humanos, portanto nunca tiveste... nunca fugiste de alguma forma a esta linha, mas a variedade de setores e sobretudo o facto de depois de tantos anos de carreira teres decidido rumar a um projeto internacional, eu acho que faz de facto do teu percurso único e é por isso que eu tenho imenso gosto em conversar contigo hoje. Dizia eu que a tua linha tem vindo sempre a ser os recursos humanos, foste fazer esta licenciatura, também já sabias nessa altura em que fizeste essa opção que a tua carreira passaria mesmo por aqui? Foste de forma consciente licenciar-te em recursos humanos? Olha, na verdade fui licenciar-me de forma consciente, mas houve todo um processo para trás. Portanto, eu quando terminei o 12º ano, achei inclusivamente que eu não queria fazer a licenciatura. E parei, efetivamente, durante um ano, porque queria ser independente e sempre quis ser independente, sempre quis ser muito autónoma, ter as minhas coisas, e achei que mais 5 ou 6 anos a estudar não me ia trazer de forma acelerada essa independência que eu tanto queria. E, portanto, parei, fui trabalhar numa empresa pequena, mais familiar, e ao longo desse ano percebi que havia ali uma oportunidade. A forma como a empresa era gerida, a forma como as pessoas, na verdade, eram ou não impactadas por essa gestão, trouxe-me, ok, se calhar há aqui uma oportunidade do ponto de vista de gestão de pessoas. E nessa altura o que é que foste fazer, profissionalmente? Portanto, na altura foi ser a secretária, porque na verdade eu tirei um técnico profissional de secretariado. Portanto, eu fugi àquelas 3 disciplinas, ainda somos do tempo, não é? Que havia 3 disciplinas no 12º, fugi, fiz um técnico profissional de secretariado, que adorei fazer, e portanto fui trabalhar como secretária de direção nessa empresa pequena, com acesso a tudo. Não é? Portanto, de facto, a secretária de direção tem acesso a tudo e percebi que havia uma oportunidade e que eu não podia impactar nessa oportunidade se não fosse estudar, se não fosse adquirir competências que claramente não tinha. E assim pesquisei, procurei o que é que havia na área de gestão de recursos humanos e acabei por optar. Então vou voltar, vou fazer a licenciatura e vou para a gestão de recursos humanos, que não me arrependi de todo. Olha, e ao longo do teu percurso académico, tu também foste sempre mantendo muito ativa do ponto de vista profissional, propriamente dito. O que é que achas que isso te trouxe de grandes mais-valias? Agora, se olhares para trás, o facto de teres trabalhado e estudado em simultâneo, o que é que retiraste? Porque isso também ajuda, provavelmente, depois no ingresso no mercado de trabalho pós-licenciatura, mas também é bastante mais difícil de fazer tudo em simultâneo, não é? Sem dúvida, acho que acabei por optar pela escolha mais difícil, mas foi muito consciente. Portanto, eu queria ter a minha independência, decidi que ia fazer a licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, mas continuava a querer acelerar a independência e, portanto, isso conseguia-se num regime pós-laboral. E, portanto, estava a trabalhar nessa empresa, continuei mais algum tempo e depois mudo para a Sonai, portanto, mudo para uma empresa que me trouxe a Gestão de Recursos Humanos em simultâneo. Aquilo que aprendi foi que, de facto, a vida não é fácil e que nós, por vezes, ainda a tornamos mais complexa. Aprendi a gerir o stress, a gerir a ambiguidade, o desconhecido, porque trabalhar, de facto, na Sonai, ou trabalhar enquanto estudei, foi uma gestão de prioridades imensa. Aprendi o que é a resiliência, o que é querer, de facto, fazer e lutar para conseguir fazer. E aprendi que é possível trabalhar um conjunto de tópicos diferentes, é possível gerir as prioridades e é possível ter sucesso, quer na componente profissional que tive, e aprender imenso, e ao mesmo tempo conseguir terminar o curso também com o sucesso que isso nos traz. Portanto, a minha base, a minha formação, enquanto profissional, mas até enquanto pessoa, vem todos esses anos que eu passei, esses 6 anos, a trabalhar e a estudar, enquanto, na verdade, podia não estar a trabalhar e podia estar a ter uma vida muito mais simples, eu diria. E depois, quando chegaste efetivamente a essa função de recursos humanos na Sonai, porque já estavas a trabalhar quando
Ponderas que era de facto por aí que querias ir, Sim. porque viste na realidade aquilo que poderias tentar impactar. E chegaste efetivamente a uma área de recursos humanos e num grupo gigante como é o Grupo Sonai. Como é que foi de facto essa tua experiência, essa tua primeira realidade com os recursos humanos? Sim, foi muito giro. Portanto, a Sonai é efetivamente uma empresa, um grupo empresarial enorme. Eu comecei, enfim, a aprender, não é? Portanto, como técnico de recursos humanos, a aprender. Aproveitei e fiz tudo o que podia, porque o facto de ser um grupo empresarial grande permitiu-me trabalhar em recrutamento, na gestão mais administrativa, nos benefícios, enfim, tive a oportunidade de participar na abertura do Colombo, portanto, do Continente e da Vorta no Colombo, portanto, um lançamento, enfim, foi toda uma aprendizagem enorme e, portanto, acho que foi mesmo muito bom e permitiu-me perceber o que era a gestão de recursos humanos em empresas de maior dimensão, mais complexas, mas também aquilo que poderia ser em empresas mais pequenas, porque o Mundo Sonai tem muitas empresas e umas maiores e outras mais pequenas, e os diferentes tópicos. E, portanto, a partir daqui, quando eu terminar a licenciatura, o que é que faz sentido para mim? Qual é a área de recursos humanos que eu quero continuar e onde eu quero aprofundar o meu conhecimento? Portanto, trouxe-me, de facto, a base de recursos humanos que eu não tinha, mas que eu queria ter e que queria forçosamente depois perceber qual delas, aonde é que eu queria tirar ali alguma especialização. Tu és uma pessoa muito organizada, muito metódica e só de facto uma pessoa assim é que consegue fazer tudo o que tu foste fazendo. Tu foste sempre fazendo esses planos, planeando, porque tu ainda agora estavas a dizer que o conjunto de competências que foste adquirir, as empresas grandes versus as empresas mais pequenas dentro do próprio grupo, tu de alguma forma ias absorvendo esse conhecimento e projetando aquilo que poderiam ser os teus próximos passos. Não sei se de propósito, porque eu acho que era demasiado jovem na altura para dizer estou a fazê-lo com este propósito, mas eu diria que sim. Eu diria que fui pensando o que é que faz sentido e ter saído de uma empresa onde eu estava confortável, onde eu podia ter continuado enquanto estudava e estava ali naquela empresa, ter passado para a Sonai, que é uma empresa muito exigente, mostra mesmo isso. Portanto, eu queria aprender, eu queria desenvolver aquelas competências e queria projetar a minha carreira e, portanto, acho, mais uma vez, não propositadamente cada um dos passos, mas eu tinha um propósito e fui andando até conseguir atingir. A verdade é que tu, muito jovem, depois quando passaste para a tua experiência profissional seguinte, que foste para a Baxter, foi o teu primeiro contacto com a indústria farmacêutica, tu, muito jovem, foste também assumir a responsabilidade de uma área de recursos humanos. A minha primeira pergunta sobre este tópico é como é que se assume isso tão jovem? Porque, na verdade, tu eras muito jovem, mas tu já tinhas muitos anos de trabalho anteriormente, não é? Exatamente, e foi mesmo isso. Portanto, eu termino a licenciatura, fico mais alguns meses na Sonai e depois procuro, agora vamos abrir-nos ao mundo e ver uma outra realidade. A Baxter é uma empresa, naquela altura, era uma empresa pequena, uma multinacional, mas em Portugal uma empresa relativamente pequena, com uma gestão, enfim, também um pouco mais familiar. E, portanto, era uma oportunidade interessante de voltar a ver como é que funcionava em termos de recursos humanos nessa área. E, efetivamente, era muito jovem, tinha terminado a licenciatura, mas a verdade é que eu já tinha 7, 8 anos de experiência, 5 dos quais em recursos humanos e num dos maiores grupos empresariais em Portugal. E, portanto, esse know-how, essa experiência, essa vontade com que eu estava, a própria confiança que eu tinha de que era capaz e de que ia conseguir assumir a função na Baxter, acabou por me trazer a credibilidade que eventualmente, se calhar, a minha face, não é? Pela juventude que tinha, não dava, mas depois consegui conquistar. E, portanto, junto às equipas de liderança, trabalhei junto com o diretor-geral muito, muito próximo na altura, foi mesmo isso. Portanto, havia uma resposta, havia um desafio, havia a curiosidade para perguntar. Quando não sabia, fui à procura de outras pessoas responsáveis de recursos humanos no setor farmacêutico para me ajudarem e, portanto, acabei por conquistar pela experiência, conhecimento e pela credibilidade que consegui trazer. Acreditas que essa outra característica que tu tens de não teres nem medo nem vergonha de dizeres que não sabes, de pedires ajuda, faz muita diferença no nosso caminho? Acho que faz imensa diferença, imensa, porque efetivamente assumes que não sabemos tudo porque não temos que saber tudo. Não é? É mesmo assim, é por isso que trabalhamos com pessoas, é por isso que trabalhamos em equipa e queremos a colaboração e ao longo dos anos esse facto acho que me tem ajudado e tem-me aberto
também para outras pessoas e estimula a tua curiosidade, não é? Porque fazes uma pergunta e sabes mais um bocadinho e encontras alguém que te pode apoiar. Portanto, estes mecanismos, no fundo, de mentoring, de apoio, de ajuda, são importantíssimos e fazem-nos crescer profissionalmente e eu diria que também ajuda os outros, não é? Portanto, também estamos a ajudar e a fazer com que os outros também cresçam. Da Baxter chegou a tua aventura no setor automóvel, que foi de facto uma experiência profissional que tu tiveste longa. Sim. Como é que fizeste esta passagem e, sobretudo, como é que foi essa experiência? Porque foi de facto uma experiência muito consolidada no teu percurso profissional. Sim, foi uma experiência fantástica. Portanto, eu estava na Baxter, apareceu esta oportunidade na Peugeot, na altura uma empresa grande, portanto, maior, de muito mais dimensão do que a Baxter, num setor que era novo para mim e, portanto, eu gosto daquilo que é novo, daquilo que é o desafio, gosto muito de sair da zona de conforto e, portanto, achei, vamos aprender um bocadinho mais sobre o setor automóvel, portanto, foi absolutamente fantástico. Fui ter uma responsabilidade grande com uma equipa na altura, na Peugeot, e, portanto, foi mesmo muito, muito interessante. O target, portanto, a gestão de pessoas era ligeiramente diferente daquela que se fazia na Baxter, porque havia uma equipa comercial muito forte, com competências técnicas fortíssimas na área comercial e uma oficina de reparação, portanto, com tudo aquilo que nós encontramos na oficina da marca. E o quão importante é ter profissionais qualificados e de excelência na oficina da marca. E, portanto, obrigou-me a trabalhar com estes dois targets diferentes, uma multinacional francesa, uma cultura ela que também era diferente e, portanto, tive que adquirir competências diferentes, perceber melhor o mercado, perceber as tendências mais futurísticas do setor automóvel, perceber aquilo que era preciso ter nas pessoas, a componente da qualificação. Portanto, qualificar as pessoas para aquilo que aí viria do ponto de vista do setor automóvel era, de facto, muito importante. Qualificar os vendedores que tinham que sair do tradicional vendedor de automóveis para um outro status que era preciso também incutir. E, portanto, foi uma experiência riquíssima ao longo dos muitos anos que lá estive. Pelo meio, tive uma oportunidade de estar durante 2 anos em Espanha, portanto, estive em Madrid a viver e a trabalhar na área de gestão de talento, portanto, fui fazer ali uma pequena substituição, mas, enfim, foi muito, muito interessante estar ali. Aprendi imenso, trabalhar noutro país, noutra cultura, com outros desafios. Foi mesmo uma altura muito, muito, muito interessante. Depois regresso, já encontro uma Peugeot Citroën, portanto, o início daquela que é hoje a Stellantis, portanto, encontro já alguns desafios diferentes, mas sem dúvida que foi um setor que eu adorei trabalhar e que me acrescentou imenso enquanto profissional. A verdade é que tu também vais estando desperta para pequenas oportunidades dentro daquelas onde tu estás, sim, onde possas uma vez mais acrescentar a ti e aos outros. Sim. E dizes que sim, não é? És uma pessoa de dizer que sim. Isso também te ajuda a ir fazendo tudo aquilo que tens vindo a fazer? Sim, é claro que sim. Porque tens mais tendência muitas vezes a encolher e dizer, se calhar não. Sim, não, eu gosto de sair da zona de conforto, gosto de aprender e sim, dizer que sim, mas também ir à procura. Não ficarmos propriamente à espera que as oportunidades venham ter connosco e então dizemos que sim. Portanto, estou muito atenta, vejo o que está a acontecer à volta e procuro essas oportunidades. E, portanto, esses 2 anos que passei em Espanha é um exemplo. Estive algum tempo também em Paris, num pequeno assignment. E depois, dentro da própria empresa, tentar perceber se podemos saber um bocadinho mais de comunicação, porque recursos humanos também têm um bocadinho de comunicação. Enfim, tentar perceber como é que podemos aprender. Mas, sem dúvida, dizer que sim, quando temos que dizer que sim. E, naturalmente, também saber dizer que não, quando é preciso dizer que não. O facto de tu falares diversos idiomas, porque uma empresa francesa, estiveste em Espanha, esse complemento do ponto de vista de competências, achas que também acrescenta no sentido de ser mais fácil a integração, mostrar, porque tu também foste sempre muito a esse encontro, tentaste levar as tuas competências ao encontro do tipo de estrutura, do facto de ser uma estrutura francesa ou internacional de qualquer, foste também fazendo esse complemento, dominando os idiomas face ao setor, à área ou à nacionalidade da empresa onde tu estavas inserida. Isso também faz alguma diferença, não faz, Paula? Faz, sem dúvida. O idioma, onde quer que estejamos, faz sempre a diferença. Mas eu acho que o que faz mesmo a diferença, independentemente de nós conseguimos falar ou não fluentemente, é a proximidade, é o estarmos perto das pessoas. É o percebermos as pessoas, não é? E fazermos o esforço para que o outro nos possa entender. Portanto, facilita muito. Em alguns países é, de facto, até quase que obrigatório, mas quando não temos essa fluência ou quando não a conseguimos ter,
há todo um outro conjunto de estratégias que também conseguimos, no fundo, desenvolver para garantir que temos um bom onboarding e garantir que nos conseguimos aproximar das pessoas. Após o Citroën, tu tiveste ainda uma passagem por setor da construção e integraste depois a Novartis. Novartis, essa onde estás até aos dias de hoje. A minha pergunta é, tu passaste por inúmeros setores até chegares e ficares, pelo menos até então, no setor da indústria farmacêutica. Quão diferente é gerir recursos humanos de um setor para o outro? Sente essas diferenças de setor para setor? Ou gerir recursos humanos tem que ver com gerir pessoas, estar com pessoas, e as pessoas são aquilo que são, independentemente da estrutura onde nós estamos? Olha, é verdade. Eu acho que gerir pessoas, independentemente de onde estamos, é gerir expectativas, é gerir as suas emoções, é olhar para a sua carreira, é alinhar aquilo que as pessoas gostariam com aquilo que é de facto a visão estratégica da empresa e perceber como é que nós fazemos aqui o link entre estas duas coisas. Portanto, gerir pessoas, independentemente do setor, é gerir pessoas. No entanto, o setor faz a diferença. Ou, pelo menos, na minha experiência, o setor pode fazer a diferença pelo investimento que naquele setor ou naquele momento se quer fazer na gestão de pessoas e na cultura organizacional. E, portanto, há setores que estão mais disponíveis, talvez, para fazer um investimento maior, para ter uma direção de recursos humanos, para ter mais pessoas na direção de recursos humanos, para contratar lideranças que são mais abertas, mais flexíveis, mais ágeis. E se calhar há outros setores, porque ainda não têm a maturidade necessária, estão num momento diferente. E é aí que se nota. Portanto, é aí de facto, ou pelo menos foi esse impacto que eu notei nos diferentes setores. Não no processo em si de gestão de pessoas, mas daquilo que nós conseguimos fazer e a forma como conseguimos impactar, porque a empresa nos disponibiliza as ferramentas, os recursos que são necessários para isso mesmo. Chegaste à Novartis em 2008 como Human Resources Manager. Como é que foi chegar a esta organização? Olha, foi absolutamente incrível. Portanto, eu queria muito voltar à indústria farmacêutica, tinha tido uma boa experiência também no passado e queria voltar, e queria um bocadinho, enfim, rever tudo aquilo que tinha vivido e, portanto, ir para a Novartis foi para mim absolutamente incrível e foi voltar a um setor que eu achava que tinha o investimento necessário, onde nós podíamos impactar nas pessoas, onde claramente impactamos na sociedade. Portanto, é claríssimo aquilo que a indústria farmacêutica faz e pode fazer mais pelas pessoas, pela comunidade, pelo doente, e portanto todo este propósito ativou muito o ir para a Novartis e portanto fiz depois todo um percurso muito natural, muito progressivo na Novartis, mas decorrente daquilo que foi, ou daquilo que ainda é hoje, não é? O meu enorme gosto e a enorme paixão que tenho por estar ali. Quando tu chegaste à Novartis, há mais ou menos 14 anos atrás, sim, alguma vez pensaste que querias ficar tanto tempo? Olha, não pensei quanto tempo é que iria ficar, mas não achei que iria ficar quase 15, não é? Na verdade, achei que ia ficar o tempo necessário para aprender, para me desenvolver, para conhecer melhor o setor farmacêutico que tinha mudado muito desde a última vez em que eu tinha trabalhado e para perceber como é que eu podia de facto impactar nas várias funções que fui tendo, não é? Não imaginei sequer que ia chegar à direção de recursos humanos naquela altura. Portanto, achei que ia ficar menos tempo do que aquilo que na verdade estou, mas hoje se me perguntares se me parece que passaram 15 anos, não parece, porque os desafios foram tantos e enfim, aquilo que eu fiz foi tanto e foi tão bom que na verdade também não acho que já tenham passado 15 anos. É provavelmente também o facto de teres tido novas oportunidades dentro da tua própria empresa que faz com que permaneças. Sem dúvida. Portanto, o querer sair da zona de conforto, eu gostar de fazer alguma coisa que é diferente, de poder impactar de forma diferente, fui conseguindo na Novartis através das várias funções, não é? Começo com business partner, depois acumulo a gestão do talento e a cultura organizacional e depois tenho esta nomeação para a direção de pessoas e, portanto, fui tendo sempre muitos desafios ao longo do percurso que, no fundo, me preencheram enquanto profissional e nunca senti a necessidade de olhar para fora da Novartis e poder ver o que é que há que eu posso aqui fazer diferente, porque sempre encontrei dentro da Novartis. Comentavas agora mesmo que foste como business partner e depois passaste para a área de gestão de talento. Numa altura em que tanto se fala de gestão de talento, quão difícil é exercer esta função? O que é que tu sentes que são de facto
as prioridades desta área concreta dos recursos humanos? É de facto, na altura talvez um bocadinho menos, agora muito, muito mais. Aquilo que eu vejo é, o mundo mudou, as pessoas mudaram e nem todas as organizações conseguiram adaptar-se e perceber o que é que nós temos que fazer. Porque gerir o talento é gerir as pessoas, é gerir a cultura, é gerir a organização onde as pessoas estão inseridas. E, portanto, acho que a capacidade que as empresas ainda não têm de se adaptarem, de perceberem o que é que está a acontecer no mercado e adotarem modelos de trabalho que são mais flexíveis, que são mais ágeis, que vão mais de encontro àquilo que as pessoas pretendem, é de facto um grande desafio que existe. O percebermos que as pessoas querem ou não querem trabalhar numa organização e não estamos como antes, não é? Em que, enfim, as empresas escolhiam de uma maneira diferente. Agora as pessoas querem de facto ir para aquela empresa porque o propósito daquela empresa é algo que lhes traz algo na sua alma e, portanto, trabalhar o propósito, trabalhar a forma como as empresas estão na comunidade é importante e oferecer às pessoas isso mesmo, oferecer um sentido de pertença, um sentido de eu estou nesta comunidade e sinto-me realizado e feliz aqui e sou reconhecido. Portanto, o reconhecer no que respeita à gestão de talento também é algo que nós ainda não fazemos da melhor maneira e ainda não entendemos bem como é que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas. Portanto, esse é um ponto importante. Outro grande desafio tem a ver com as competências. Como é que nós desenvolvemos e apoiamos as pessoas para que elas sigam o seu caminho, não é? Portanto, queremos muito que sejam as pessoas a fazer. Portanto, dizemos muito, és tu que geres a tua carreira, és tu que geres o teu talento, mas a empresa também tem que disponibilizar, de alguma forma, as ferramentas para que isso aconteça e menos no formato tradicional, portanto, menos no formato da formação, que é aquilo que é mais óbvio, mas começar a oferecer às pessoas outras oportunidades de desenvolvimento, porque no fundo é isso que as pessoas querem, é isso que estas novas gerações estão à procura numa empresa e, portanto, estes são efetivamente grandes desafios que temos que apoiar enquanto direção de recursos humanos, a que as lideranças os percebam e possam efetivamente tomar a responsabilidade de fazer aqui mudanças nas organizações. E acho que em 2013, de facto, tu és a diretora de recursos humanos da Novartis em Portugal. Foi seguramente o atingir de um objetivo. A minha pergunta é, de um objetivo traçado e de alguma forma uma função para a qual vinhas nos últimos anos a ser preparada para exercer? Sem dúvida um objetivo traçado, não tinha que ser necessariamente na Novartis, mas não era uma função que eu quisesse ter, mas eu queria ter aquela responsabilidade e queria poder impactar àquele nível de responsabilidade, estar no board, estar na direção, poder influenciar, poder olhar para o negócio e ter o impacto necessário. Portanto, era efetivamente um propósito. Eu diria que sim, que fui-me preparando. Portanto, não sei se fui preparada, mas fui-me preparando. Portanto, ao longo dos anos na Novartis, procurei os desafios, procurei posicionar-me, procurei estar junto da liderança o máximo possível e, portanto, fiz o meu caminho e, portanto, diria que sim, que me fui preparando ao longo dos anos para ter aquela função. Não necessariamente naquele momento, não tinha que ser naquele momento, podia ter sido no outro, podia ter sido mais tarde, mas fui-me preparando, sim. Não tinha que ver com a pressa em ter o cargo em si, mas a vontade de alcançar um dia uma posição como uma direção de recursos humanos. Sim, sem dúvida. Portanto, não tinha que ser naquela altura. Houve, de facto, uma oportunidade, porque a diretora de recursos humanos saiu para uma outra oportunidade interna. Houve essa oportunidade, concorri, portanto, mais uma vez, levantei a mão, concorri, enfim, fiz todo o processo de seleção para a função, fui a pessoa selecionada, mas não tinha que ser naquela altura. Poderia ter sido outra pessoa selecionada, eu teria continuado e, se calhar, dali a alguns anos seria, então, o momento certo. Portanto, não tinha pressa, mas queria preparar-me, queria sentir-me forte para assumir a função. Chegaste a essa função, como é que foi? Bom, foi absolutamente incrível. Portanto, para mim, na altura que fui nomeada, foi um momento marcante na minha vida, foi um momento marcante enquanto líder. Portanto, ainda hoje estou muitíssimo grata à administração, enfim, às pessoas que tomaram essa decisão e que me deram esta oportunidade. Portanto, não foi fácil. Eu achei que seria mais fácil do que na verdade foi, porque foi passar de business partner, não é?
de estar ao lado da equipa de liderança, a aconselhar, a recomendar, a trabalhar estratégia de recursos humanos para depois estar sentada à mesma mesa e serem meus pares. Portanto, não foi de facto algo que eu fizesse assim, agora de repente vou ser a diretora de recursos humanos, não. É preciso perceber, ok, onde é que eu posso fazer a diferença, o que é que significa de facto ser diretor de recursos humanos, o que é que significa liderar a equipa de recursos humanos, como é que eu posso impactar a equipa de direção, como é que eu posso ser o braço direito da administradora, portanto da diretora-geral. Foi todo um processo que foi preciso passar, foi preciso, mas lá está, perguntar, questionar, pedir ajuda, tentar procurar feedback e depois com tudo isso construir aquela que depois foi de facto a construção do meu impacto na empresa. Já em 2017, numa entrevista que tu deste, que eu fui ler, tu dizias que a vossa estratégia assentava em ter pessoas com a atitude certa, uma organização de alto desempenho e no conceito de Inspired to Work Culture. Ainda hoje isto faz todo sentido. Absolutamente, porque falamos de cultura e a cultura não se constrói de um dia para o outro, não é? Então, nessa altura, a Novartis estava a passar pela construção de uma nova cultura, uma cultura baseada na curiosidade, inspiração e responsabilidade, fundada pela ética, não é? Portanto, essa é a base e o princípio. E, portanto, ainda hoje, naturalmente, continua a fazer todo o sentido, até porque falávamos dos desafios de gestão de pessoas e dos desafios de cultura, não é? Portanto, trabalharmos numa empresa que tem uma cultura onde eu me sinto inspirada por outros, mas onde eu também posso inspirar, onde a curiosidade me é dito, tens que ser curiosa, tens que perguntar, tens que ler, tens que ir à procura da informação, tens que ver o que é que está à tua volta interna e externamente e tens a responsabilidade. Portanto, vamos fazer, vamos falhar, vamos aprender, vamos continuar, mas essa é a tua responsabilidade, portanto, onde a flexibilidade, a agilidade, enfim, tudo isto acontece, faz com que consigamos ter equipas que se sentem inspiradas, que se sentem de propósito, que querem, no fundo, ter o melhor rendimento possível na empresa, mas que também têm, de facto, a atitude certa, porque percebem qual é a atitude que podem ter e percebem o quanto a empresa vai valorizar esta atitude mais flexível, mais ágil, mais inspiradora. Portanto, faz todo o sentido e vai continuar a fazer. Portanto, ainda estamos no caminho, não chegámos ainda. Uma outra ferramenta na qual tu acreditas e que é também uma prática comum na Novartis é o mentoring. Quais é que tu acreditas que são, de facto, as grandes vantagens que podemos retirar de um programa de mentoring, da boa utilização de uma ferramenta como o mentoring? Olha, eu acho que o mentoring é talvez, se não uma das ferramentas mais poderosas que nós podemos ter no desenvolvimento de pessoas. Umas vezes vemos que utilizamos bem, outras vezes nem tanto. Na Novartis temos programas de mentoring desde sempre, portanto locais, internacionais, reverse mentoring, portanto de facto de tudo. E o mentoring ajuda-nos primeiro a ampliar o network, que é absolutamente fundamental, portanto aquela questão do pedir ajuda, do ser curioso, portanto é o network que nos dá essa possibilidade e portanto o mentoring ajuda que outros possam falar sobre nós quando nós não estamos, e esse é um apontamento importante do ponto de vista profissional. Vai melhorar a nossa motivação e até a nossa autoestima, porque o mentor nos vai ajudar, nos vai dar muitas vezes uma visão de algo que nós não conseguimos atingir por nós e portanto vai de facto melhorar a motivação e porque essa pessoa à partida nos vai trazer uma visão diferente, nos vai dar recursos, nos vai dar ferramentas para que nós possamos gerir a nossa carreira de uma forma diferente, para que possamos de facto ver outras coisas que fechados em nós não conseguimos. Portanto, acho que de facto o mentor é muito importante e era muito bom que todos conseguissem, num dado momento do seu percurso profissional, encontrar o mentor certo, porque também é importante encontrar o mentor certo. E acho que, como dizia eu ao início, 25 anos depois, tu agarras em toda a tua bagagem, literalmente, não só a profissional, e rumaste à tua experiência na Novartis em Itália. Já lá vamos à experiência profissional propriamente dita. A minha pergunta é, como é que se toma esta decisão numa altura profissional e pessoal onde temos, de alguma forma, como costuma dizer, a vida mais ou menos feita, numa posição que querias muito alcançar e onde estavas perfeitamente tranquila e confortável. Como é que se toma esta decisão, Paula? Foi mesmo uma decisão muito difícil de tomar. Portanto, havia aqui uma componente pessoal
e profissional. Do ponto de vista profissional, eu estava de facto muito confortável. Estava na Novartis há 12 anos, 7 dos quais como diretora de recursos humanos. Estava a fazer um bom trabalho, estava tudo a correr-me muito bem, portanto não havia nenhuma razão óbvia para eu querer mudar, a não ser o facto de estar demasiado na zona de conforto. Portanto, qual é o próximo passo? O que é que podemos fazer a seguir? Que desafios é que podem acontecer? Podem acontecer muitos desafios de transformação na própria Novartis, que sempre se transformou muito, mas do ponto de vista de acrescentar muito mais em competências, não havia muito mais. E, portanto, era o momento de pensar, continuo na Novartis e a fazer exatamente o quê? Ou vou sair da Novartis e vou ver outras empresas, outros setores. Eu tinha, e ainda hoje tenho, na verdade, uma ligação enorme à Novartis Portugal, uma ligação às pessoas, porque foram 12 anos com pessoas e, portanto, eu tinha uma ligação enorme. Adorava a equipa de direção que estava na altura, adorava a minha equipa e, portanto, esta decisão de vou sair e vou cortar os laços com estas pessoas de quem eu tanto gosto, gostava muito. Ter aparecido uma oportunidade na altura, em Itália, numa função da direção de gestão de talento, num país de maior dimensão, enfim, com outros tipos de desafios, e do ponto de vista pessoal dizermos, sim, é uma boa altura para experimentar alguma coisa diferente, permitiu-me fazer algo novo, sair completamente da zona de conforto, mas ao mesmo tempo manter-me na empresa na qual eu me identificava ainda muito e portanto, manter-me ainda neste mundo da Novartis que eu tanto queria continuar a conhecer. Mas que foi uma decisão muito difícil e muito ponderada, foi, de facto. E, portanto, tomámos a decisão enquanto família, porque é uma decisão de família, em janeiro de 2020, e eis que em fevereiro de 2020 a Itália é assolada pela pandemia e, portanto, a nossa decisão, que parecia uma excelente decisão, enfim, de repente ficou um bocadinho abalada pela situação. Mas foi, de facto, uma decisão muito, muito difícil. E nessa altura, como é que foi chegar à Itália no meio de uma pandemia, todo um mundo novo para toda a família? Sim. Foi uma altura seguramente crítica também. Sim. Foi uma altura muito, muito crítica, quer do ponto de vista profissional, mas eu diria que mais até do ponto de vista pessoal. Nós decidimos mudar para país novo, cultura diferente, um idioma novo. Havia uma pandemia, portanto nós mudámos fisicamente em agosto de 2020, chegámos a um país fechado, ninguém falava com ninguém, portanto ninguém tocava em ninguém, portanto havia de facto muitas restrições em Itália, enfim, pela situação toda que nós conhecemos, e foi muito difícil. Portanto, foi mesmo muito difícil do ponto de vista pessoal, nós conseguirmos até procurar uma casa, até conseguir regularizar a nossa situação, portanto tudo foi de facto muito complexo. E do ponto de vista profissional também, porque a empresa estava com os escritórios encerrados. Itália é um país de toque, é um país de pessoas, onde as pessoas tocam, não é? Onde as pessoas... e isso não foi possível. E, portanto, em recursos humanos, gerir as pessoas, gerir a sua carreira, o seu talento, pensar na cultura, no desenvolvimento, sem sequer falar o idioma, foi a primeira coisa, não falava de facto italiano, mas sem sequer nunca ter visto as pessoas, a não ser naquele pequeno ecrã. E, portanto, foi demorado, foi um processo demorado, foi um processo, eu diria que bastante doloroso fazer esta mudança no meio da pandemia. E agora, olhando para trás, como é que tem vindo a ser esta experiência profissional internacional? O quão em casa já te sentes em Itália? Sim, absolutamente. Portanto, ultrapassámos muito bem aquele primeiro ano e, portanto, os 2 anos seguintes foram perfeitamente, enfim, normais, digamos assim, e ultrapassámos muito bem, porque a cultura não é assim tão diferente, tem algumas diferenças, de facto, mas percebemos as diferenças e trabalhamos nessa diferença, aprendemos o suficiente, pelo menos, para poder falar em italiano, a minha família, portanto, conseguiu sentir-se confortável e hoje eu diria que estamos todos, enquanto família e eu enquanto profissional na Novartis, perfeitamente confortável. Fiz imensas coisas, tive imensa sorte mais uma vez nos desafios, nas reorganizações que foram feitas na Novartis em Itália, portanto aprendi imenso, cresci imenso enquanto profissional, portanto estou seguramente depois desta experiência uma pessoa diferente e uma profissional absolutamente diferente, com competências que eu jamais iria adquirir se tivesse ficado aqui em Portugal, na minha Novartis do coração, que é a Novartis Portugal, e numa situação absolutamente confortável. Acreditas que no meio disto tudo voltou a valer-te todas aquelas competências
que tu tens vindo a mencionar desde lá de trás, do início, a resiliência, a vontade de fazer acontecer, a vontade de experimentar coisas novas e a tua curiosidade voltou a valer-te, todas as competências voltaram a valer-te nesta fase da tua vida. Sim, eu acho que todas as competências que eu adquiri valeram aqui, fui buscá-las, acho que algumas que eu nem sabia que tinha e, portanto, fui buscar, tive que aprender outras, tive que sair da zona de conforto que já não era confortável para perceber o que é que eu tenho que fazer mais para conseguir, de facto, adaptar e conseguir fazer com que eu possa ter sucesso nesta situação tão adversa. Mas, sem dúvida, todas aquelas que falámos, mesmo aquelas, que, no fundo, que o pós-laboral, quando eu estudava e trabalhava ao mesmo tempo, me deram, acabaram por ser todas muito, muito úteis e apliquei-as todas durante este período de tempo. Há pouco, e em conversas anteriores que temos tido, tu comentavas comigo que é provavelmente mais fácil fazer carreira internacional, se calhar mais cedo na nossa carreira profissional, que depois bastante mais tarde faz, como tu estás a fazer. Sim. E muitíssimo bem, mas é tudo um bocadinho mais difícil de gerir. Sentes mesmo isso? Sinto mesmo isso, até porque na altura que estava na Peugeot fiz estes 2 anos em Espanha, em Madrid, e fui sozinha, portanto não tinha família na altura, e portanto eu acho que a facilidade com que nós podemos gerir a nossa carreira, até do ponto de vista de qual é o próximo passo, vou regressar ao meu país ou não, e quando eu regresso, que oportunidades é que eu posso ter no meu país, qual é a mais-valia que eu posso ter. Portanto, se fizermos tudo isso num momento mais cedo da nossa carreira, eu acho efetivamente que pode ter mais impacto e pode trazer muito mais valias do que fazendo mais tarde. Eu fiz mais tarde, foi essa a opção, e acho que também pode ser a opção de muitas outras pessoas. No final do dia, o que eu recomendaria é vamos fazê-lo, porque não há nada que eu consiga fazer em Portugal que se possa igualar a ir para fora, mas a ir para fora com a família, a ter os desafios, não é? de ter de facto a família realocada num outro país, e acho que o que podemos aprender do ponto de vista pessoal e profissional é enorme, é mesmo grandioso, e não há outra experiência em Portugal que nos possa trazer tudo aquilo que este tipo de experiência faz acontecer nas nossas vidas. Há relativamente pouco tempo eu conversava com uma pessoa que também fez recentemente uma mudança de país com a família, e lembro-me dela me dizer esta frase que foi eu acredito que nos tornámos até melhor família, porque nos vimos sozinhos. Sim. Rodeados de desconhecidos. Absolutamente verdade. Portanto, com certeza que ficámos uma família muito mais forte. E acredito imensamente na mais-valia da família, na mais-valia que nos trouxe até nos nossos filhos, nas nossas filhas. Portanto, acho que há de facto uma grande mais-valia profissional e pessoal. Olha, uma pessoa curiosa como tu, que quer sempre aprender, fazer, etc. O que é que lê uma pessoa como tu? Olha, não é que eu leia de forma muito regular e muito consistente, porque na verdade tenho tantas coisas ao mesmo tempo que nem sempre tenho esse foco. O que tenho vindo sempre a fazer é a ler livros mais técnicos. Portanto, aposto sempre, e eu acho que isso vem de facto da faculdade, e quando estamos em regime pós-laboral há um conjunto de leituras que temos que fazer, e portanto faço muitas leituras técnicas e leituras sobre aquilo que eu acho que são as tendências, ou aquilo que vamos ouvindo dizer que são as tendências. Portanto, dentro dos recursos humanos, quais são as tendências e que livros é que podemos, de facto, ler. E, portanto, isso eu recomendaria, qualquer que seja o momento da nossa carreira, olhar para as tendências e tentar ler livros que nós acreditamos que nos podem trazer informação sobre estas novas tendências. E um outro livro que eu li muito, já li várias vezes, que não tem a ver com a questão técnica, tem a ver com a questão das pessoas, com a questão da ética, que eu acho que é muito relevante, que é O Príncipezinho. Portanto, por incrível que pareça, adoro o livro e acho que esse livro nos traz, nos diferentes momentos da nossa vida, uma componente mais pessoal, mais de valores comportamentais que são importantes. E, portanto, acho que quando li, quando era muito jovem, trouxe-me uma ideia e trouxe-me uma visão de como gerir pessoas e de como estar com pessoas, e hoje, que já li várias vezes, já li às minhas filhas, olho de outra forma e traz-me o conjunto da ética, da nossa responsabilidade social e da forma como nós devemos estar e daquilo que nós devemos representar, porque somos pessoas e devemos ter o nosso contributo na sociedade enquanto pessoas, com os nossos valores e com os comportamentos adequados. Portanto, eu daria esta nota também a todos. É curioso como, de facto, o mesmo livro em diferentes fases da nossa vida pode ser interpretado de maneiras tão distintas. Absolutamente. Portanto, eu li há pouco tempo e fiz uma leitura diferente.
não é? Portanto, olhei para ele de uma forma completamente diferente de quando tinha 20 anos e, portanto, nem percebi, se calhar, muito bem quais eram as mensagens que estavam no livro. Tu tens vindo a ter inúmeros desafios ao longo da tua carreira profissional. Qual é que é aquele momento que tu eventualmente destacarias? Olha, essa é uma pergunta difícil, porque eu acho que realmente sempre que saímos da nossa zona de conforto, achamos que aquele é o momento desafiador e depois é difícil enumerar um. Acho que sempre que saí muitas vezes, foram momentos desafiadores. Talvez possa enumerar dois, um com mais relevo. O momento em que fui nomeada diretora de Recursos Humanos, para mim foi de facto um momento absolutamente incrível, mas muito desafiador, pelo que já expliquei. Portanto, eu ter-me que posicionar enquanto parte da liderança, estando na mesma empresa e, portanto, de repente, as pessoas que trabalhavam comigo de uma maneira, ter que passar a trabalhar de outra. Portanto, esse ano, esse momento de mudança foi de facto muito desafiador. Mais desafiador ainda foi esta mudança em 2020 para a Itália, porque trouxe o desafio pessoal, trouxe o desafio profissional e, portanto, esse foi, sem dúvida, o momento mais desafiador que tive até então, por tudo isto que expliquei e enfim, deixará uma marca absolutamente profunda, positiva, mas profunda na minha vida. Paula, obrigada. Eu acho que a mudança para a Itália deixa essa marca positiva na tua vida, mas eu acho que tu própria também deixas uma marca muito positiva e, sobretudo, um exemplo a quem ainda não te conhecia e que nos vai ver e ouvir, de que vamos sempre a tempo de fazer. Eu acho que tu és o exemplo disso, que vamos sempre a tempo de fazer, que o importante é fazer, que era aquilo que tu dizias há pouco. Exatamente, vamos sempre a tempo de fazer. Acho que quando temos um sonho, quando queremos mesmo experimentar alguma coisa, devemos ir para a frente, não ter medo, se calhar perguntar, enfim, um bocadinho qual é a opinião dos outros também, mas no fundo seguir aquilo que é a nossa intuição, seguir aquilo que é o nosso sonho, porque sim, vale sempre a pena e conseguimos sempre retirar algo de muito positivo e aprender naturalmente com os momentos, se calhar menos positivos, mas conseguimos sempre criar um impacto e isso é, no fundo, o mais importante. Obrigada, Paula. Obrigada eu, Sílvia, foi um prazer estar aqui. Obrigada. Obrigada, até à próxima quinta-feira.